Jovens do 7º ano, é um prazer estar com vocês mais uma vez, dando aí o pontapé inicial aí para o nosso segundo semestre em relação a conteúdo, que nós possamos aí aproveitar essas videoaulas, nós possamos aproveitar esses momentos aí de videoaula para rever, né? Você pode estar revendo o vídeo aí mais de uma vez, até fixar melhor o conteúdo, né? E cada vez mais, né, desempenhar um bom papel como carreira estudantil. Nós somos da Cooperativa Educacional Nova Vida. Nós estamos aqui para mais essa videoaula. Esse que vos fala é o professor Roberto Ventura. E hoje o nosso assunto é álgebra, as expressões algébricas, né? Então, para alguns alunos aí é motivo aí de temor, né? Mas não se preocupe, né? Só quero que vocês lembrem e recordem, né, que quando você fala de álgebra, você está envolvendo uma coisa chamada letras e também números, né? Então, para alguns aí, né, quando se coloca dentro da matemática as letras, eles começam a se embaralhar. Mas você vai ver que é muito light, muito simples, muito fácil. E se você prestar bastante atenção, você vai tirar de letra. Então, você vai tirar de letra essa disciplina de álgebra. Então, vamos lá. A linguagem algébrica, né? Então, a primeira coisa que você tem que saber é essa linguagem algébrica. Então, por exemplo, se você tem a expressão 3x² mais 5x, veja que nós estamos aí envolvendo tanto letras como números, né? E é primordial você fazer uma separação entre a letra e o número. Olha só, e você vai se deparar também com outra situação em relação ao número, só que o número envolvendo potência. Então, é só prestar atenção aqui. Esse número que fica ao lado da letra, né, o 3 aqui e o 5, eles são chamados de coeficientes, certo? Então, são chamados de coeficientes. E as letras, junto com as suas potências, são chamados de parte literal. Então, é necessário você saber a diferença entre o que é coeficiente e o que é parte literal, certo? Então, é primordial você saber isso. Então, essa é a primeira ideia que nós vamos ter. Número que está ao lado da letra, coeficiente. Letra com o seu expoente é chamado de parte literal. Então, vamos lá. Então, a linguagem algébrica, né? Por exemplo, vamos pegar essa expressão que nós tínhamos colocado, 3x² mais 5x, só que agora a gente vai fazer justamente essa separação, né? Então, ó, o 3, como eu falei para vocês, o 3 que está multiplicando, toda vez que um número estiver ao lado de uma letra, né, se não tiver sinal entre eles, isso é uma multiplicação. Então, o número que está multiplicando a letra, ele sempre vai ser chamado de coeficiente. E a letra, juntamente com o seu expoente, né, pode ter mais de uma letra, pode ter 2, 3 letras
Mas essa parte que está ao lado desse número, que são compostos de letras, é chamado de parte literal. E aí você pode arremeter aí para uma coisa lá do português, né, que é chamado de literatura. A literatura vai envolver justamente as letras, né? A leitura das letras. Então, como nós estamos inserindo as letras aqui na matemática, então, por isso é chamado de parte literal, certo? Então, ó, o 5 aqui, ele é o coeficiente. E o x, mesmo você não visualizando, mas tem um 1 aqui, ó, como expoente, né? Então, esse 1, né, como expoente, ele é a parte literal. Então, 5 é o coeficiente e o x é a parte literal. Ok? Dúvida disso? Acho que não, né? Então, ó, número que acompanha a letra, coeficiente. Letra com a sua potência é chamado de parte literal. Ok? Bacana? Certo. Então, vamos lá. Prosseguindo aí, isso é extremamente importante para vocês, pessoal. Se os termos algébricos possuem a mesma parte literal, eles são chamados de termos semelhantes. Então, ó, se eu tenho duas expressões, mesmo que os coeficientes sejam diferentes, mas que ele tenha a mesma parte literal, então eu digo que esses termos são semelhantes. Então, OBS importantíssimo. Para dois termos serem semelhantes, basta que as partes literais sejam iguais, certo? Então, eles são chamados de termos semelhantes. Então, podem ser somados ou subtraídos. Todo termo semelhante, toda expressão que tem termos semelhantes, eu posso tanto somá-los como subtrair, certo? Então, não esqueça desse detalhe. Se as expressões têm termos semelhantes, eu posso somar ou subtrair. Quando eu somo ou subtraio esses termos semelhantes, eu faço uma redução. Por exemplo, se eu tenho dois termos semelhantes, e quando eu somo ou subtraio, eles deixam de ser dois e passam a ser um único termo, certo? O interessante, pessoal, é que nessa soma ou subtração, você vai somar ou subtrair somente os coeficientes. A parte literal, ela permanece a mesma, né? Então, vamos ver aí um exemplo para que você se situe melhor aí. Então, ó, se eu pegasse a expressão 3x² mais 5x mais x². Eu dei um destaque aí nessa parte amarela. Por quê? Porque aqui ó, eu tenho 3x² e aqui eu tenho x². O interessante, pessoal, é que quando não tem número aqui ao lado, o número que vai estar aí é sempre o número 1. Porque você tem que arremeter a uma propriedade lá da multiplicação, que é chamada de elemento neutro. O que diz a propriedade do elemento neutro da multiplicação? Que todo número multiplicado por 1 é ele mesmo. Então, é por isso que o 1 não aparece. Ó. Se eu pegar 1 vezes x², dá x². 1 vezes 2, 2. 1 vezes 1000, 1000. Qualquer número multiplicado por 1 é ele mesmo. Então, é por isso que o 1 não aparece aqui. Mesmo não aparecendo, eu sei que tem um número 1 aqui, ok? Então, ó, o que eu vou fazer? Eu vou juntar esses termos que são semelhantes e vou colocar esse outro termo para cá. Eu posso fazer isso? Posso, sem nenhum problema. Se você pegar 2 mais 3 mais 5, é a mesma coisa de 3 mais 5 mais 2.
ou 2 mais 5 mais 3. Você pode alterar as parcelas que o resultado permanece o mesmo, certo? Então, eu só vou alterar essa passagenzinha aí. Ó, eu juntei os termos semelhantes, o 3x ao quadrado e o x ao quadrado, e joguei o outro lá para frente. Fiz isso, o que eu faço? Se eu juntei esses termos semelhantes, eles são semelhantes. Se eles são semelhantes, eu posso somar ou subtrair, certo? Como eu tenho aí uma soma, e aí você lembra que eu disse para você que quando não tem número, tem um número 1 aqui, ó. Então, como eu disse no slide passado, você soma os coeficientes e conserva a parte literal. Aí, ó, 3x ao quadrado mais x ao quadrado é igual a 4x ao quadrado. Calma, para, espera, vamos refletir. Olha só, pessoal, para você não se complicar, para você não se atrapalhar na álgebra, não fique com medo dessa soma algébrica. Olha só, eu tenho 3x ao quadrado mais x ao quadrado. Professor, por que deu 4x ao quadrado? Olha só, sempre nessa parte aqui, ó, que você tem semelhante, eu dou uma dica para alguns alunos que estão iniciando aí a álgebra. Quando você está iniciando a álgebra, você chama essa parte literal de um objeto qualquer, certo? Então, se você, por exemplo, chamasse aqui o x ao quadrado de um pincel, então é como se você tivesse 3 pincel mais um pincel. Então, 3 pincel mais um pincel dá o quê? Perfeito, 4 pincel. E o nosso pincel aqui é o x ao quadrado. Pronto, ó. Não dói, não sofre e você resolve sem nenhum problema. Então, 3x ao quadrado mais x ao quadrado é 4x ao quadrado. E repete o outro, ó, mais 5x. Acabou aí? Acabou. Você não pode mais fazer a operação. Por que não pode fazer a operação? Aí você pode se perguntar, né? Porque aqui os termos semelhantes, né, só eram esses dois. Esse termo aqui, ó, x ao quadrado, e esse daqui é x. Apesar de ser a mesma letra, mas os expoentes são diferentes. Se esses expoentes são diferentes, logo eu tenho termos diferentes. Eles não são semelhantes. Lembre que, para ser semelhantes, eles têm que ter a mesma parte literal. Se eles têm partes literais diferentes, logo eles não são semelhantes. Eu só posso somar ou subtrair termos que são semelhantes. Ok? Bacana? Beleza? Nenhum problema aí, né? A gente vai seguindo, pessoal. É um assunto novo, mas pode ter certeza que vocês vão entender fácil, fácil. Daqui um dia vocês vão estar ministrando ou dando aula aí para os colegas aí fácil, fácil. Vamos lá. Determinar o valor numérico. Olha só. Primeiro você tem que entender o que é valor numérico, né? Valor numérico é quando eu pego uma expressão algébrica e troco a letra por um número. Ao trocar essa letra por um número, eu vou ter uma nova expressão, só que essa expressão, ao invés de ser algébrica, vai ser uma expressão numérica, porque só vai conter o quê? Números. Isso mesmo. E ao resolver essa expressão numérica, você vai obter um resultado. Esse resultado que você obtém é chamado de valor numérico. Então, vamos aí. Ó. Basta substituir a variável por um número dado. Pronto, já apareceu uma palavra nova, professor. O que é esse negócio de variável? Vou explicar para vocês sem nenhum problema. Olha,
qualquer letra que você coloque dentro da matemática, né, para expressar ou fazer uma expressão algébrica, essa letra sempre é chamada de variável. E aí você pode se perguntar, por que é chamada de variável? Ela é chamada de variável justamente por isso, porque ora ela vai assumir um valor, outra hora ela assume um outro valor totalmente diferente do que ela tinha assumido antes. Então, a letra ela vai representar um número. Só que esse número pode ser 2, pode ser 10, pode ser 1000, pode ser 100 mil, pode ser qualquer número que você tenha dentro de um conjunto aí numérico. Então, como ele pode ser qualquer valor e sendo a mesma letra, né, pode ser X, pode ser Y, pode ser qualquer letra, não importa qual seja a letra. Então, se é uma letra, dentro de uma expressão, ela é chamada de variável. Por quê? Porque pode assumir vários valores. Ela também recebe o nome de incógnita. Incógnita. O que é a incógnita? A incógnita nada mais é do que um valor desconhecido que você vai procurar conhecer. Então, quando você descobre o valor, ela deixa de ser incógnita, né? Então, ela passa a ser um valor conhecido. Então, incógnita ou variável é a letra que é colocada nas expressões algébricas. Ok? Então, aí, ó, eu tenho a expressão 4x ao quadrado mais 5x. Eu quero trocar a letra x pelo número menos 2. Lembra que eu disse que é uma multiplicação? Então, ó, eu tenho aqui, ó, 4 vezes, no lugar do x, eu vou colocar o quê? Menos 2. Como esse x está ao quadrado, eu coloco ao quadrado. Mais 5 vezes, no lugar do x, menos 2. Pronto, eu troquei a letra pelo número, que no caso aí foi menos 2. Mas poderia ser outro número, professor? Poderia ser qualquer número. Só que eu quero que você recorde o assunto passado, né? No assunto passado, nós falamos de potência. E aí nós colocamos que base negativa elevada a um expoente par, o resultado é o quê? Perfeito. Olha aí, todo mundo craque, lembrando dos assuntos passados, né? Base negativa elevada a um expoente par, o resultado é positivo. Então, eu teria aqui, ó, menos 2 ao quadrado seria menos 2 vezes menos 2. Menos por menos, mais. E 2 vezes 2, 4. Então, eu teria o quê? 4 vezes 4. E 5 vezes menos 2 dá menos 10. Resolvendo isso aqui, ó, 4 vezes 4, 16. Se o sinal de fora é mais, eu conservo o sinal de dentro. Então, ia ficar 16 menos 10. Quanto é 16 menos 10? Perfeito, ó. 6. Esse 6 nada mais é do que o valor numérico dessa expressão. Pronto, valor numérico é isso. É você trocar a letra pelo número. Depois que você troca, resolve aquela expressão, o resultado dessa expressão é justamente o valor numérico. Não é fácil? Moleza demais, né? Então, valor numérico é o resultado de uma expressão algébrica quando eu troco a letra por um número. Se eu trocar por um outro número, vai dar um outro valor numérico, professor? Vai. Se você colocasse, por exemplo, aí o 2, ao invés de ser menos 2, você ia ter um valor numérico igual a 26. Você pode até tentar aí e ter como resultado 26, certo? Então, o valor numérico é só isso. Você troca a letra por um número, resolve, e esse resultado é o valor numérico. Classificação das expressões algébricas. E aqui é que a gente vai voltar lá para o português, né?
Quando você estuda lá no português, vocês estudaram, né, uma coisa chamada divisão silábica. Lá na divisão silábica, você tinha os monossílabos, os dissílabos, os trissílabos, e acima de 3 já eram chamados de polissílabos. Pois aqui nós vamos ter uma coisa semelhante, né? Só que o nosso monossílabos aqui, certo? Então, o nosso monossílabo aqui é chamado de monômio. O que é o monômio? O monômio é justamente que tem só um único termo. Monômio que tem um único termo. Então, ó, eu tenho aí 4x. 4 é o coeficiente, x é a parte literal. X ao quadrado. O 1, que não aparece lá, é o coeficiente, e o x ao quadrado é a parte literal. 5. 5 é o coeficiente. E aí, professor, cadê a parte literal? Nesse caso aí, não tem parte literal. Mesmo não tendo parte literal, sendo só o número, ele é chamado de monômio, certo? Então, se aparecer só a letra, tem coeficiente, e o coeficiente é 1. Mas se aparecer só o número, e não tem parte literal, certo? Então, eu posso ter o número sem a letra, mas não posso ter a letra sem o número, certo? Toda vez que tiver a letra, tem o número 1 aí ao lado, né? Se não aparecer outro número. Ok? E AB, né? O coeficiente aí é 1 e a parte literal é AB. Ok? Falando ainda de classificação, agora nós vamos para os dissílabos, que aqui no caso é os binômios. Os binômios são aqueles que têm 2 termos, ou formados por 2 monômios. Veja que esses monômios não podem ser semelhantes, viu? Eles não podem ter a mesma parte literal, porque se eles tiverem a mesma parte literal, eu posso somar ou subtrair. Ó, as letras aqui, uma é x e a outra é y, são diferentes. Então, parte literal diferente. Então, consequentemente, eu não posso somar. Se eu não posso somar, eu tenho que deixar daquele jeito. Um monômio, outro monômio. 2 monômios, binômio. Certo? Então, 2x menos 6. A parte literal é x e o outro não tem parte literal. Então, não posso subtrair. Então, binômio. A mais B. Partes literais diferentes. Um é A e o outro é B. Não posso somar, então, binômio. Beleza? O nosso trissílabo é chamado de trinômio, né? Que possui 3 termos, ou formado por 3 monômios. Também, né, partes literais diferentes. Eu tenho x ao quadrado, xy, e não tem parte literal. Então, as partes literais são diferentes, então aí eu tenho 3 monômios. Como eles estão sendo somados, então eles são chamados de trinômio. 2AB menos B, né? Veja que o B é igual lá, mas lá tem o A junto com o B, e aqui só tem o B, e o outro C. Então, são todos 3 diferentes. Então, trinômio. 5x ao quadrado, y, x e y ao quadrado. Diferentes. Então, trinômio. E, falando ainda, né, vocês têm aquela questão dos poli, né, acima de 3. Ó, detalhe importantíssimo. Um monômio, ele não deixa de ser polinômio. Um binômio, ele não deixa de ser polinômio. Um trinômio, ele não deixa de ser polinômio. Todos eles são polinômios. Só que eles recebem nomes específicos, certo? Então, não se preocupe. Os 3 são polinômios. Mas, né, a partir de 4, eu não tenho nome mais específico. Eu só posso chamar de polinômios.
Essa partícula poli, né, ela significa vários. Né? Então, polinômio é constituído pela soma algébrica de um número qualquer de monômios. Então, quando você soma monômios, você tem os polinômios. Então, eu posso dizer que os binômios são polinômios. Então, ou seja, as expressões de 2 termos e 3 termos também são chamados de polinômios. Então, exemplo aí, ó, é um binômio? É um binômio, mas não deixa de ser também um polinômio. É um trinômio? É um trinômio, mas não deixa de ser polinômio. Agora, quando eu tiver de 4 para frente, aí eu não posso ter mais nomes específicos, eu só posso chamar de polinômios, certo? Então, essa, né, era a nossa videoaula de hoje. Espero que vocês tenham aí gostado, né? É um assunto novo, mas vocês vão se deparar aí com muitas situações interessantes e vocês vão aprender aí que uma expressão, quando você diz, por exemplo, o dobro de alguma coisa, eita, se eu não sei o que é essa alguma coisa, eu vou ficar perdido? Não, você não vai ficar perdido. Você vai aprender que pode trocar essa alguma coisa por uma letra. E aí fica a resolução de um problema muito mais prático, muito mais simples, né? Então, você vai aprender isso com maestria. Então, se você, por exemplo, o dobro de 5. O dobro de 5 fica fácil, professor. O dobro de 5 é 10. O dobro de 10. O dobro de 10 é 20. E aí, se eu perguntasse para você, e o dobro de x? Eita, professor, agora você complicou. Não, não compliquei, né? Ó, é só você seguir o mesmo raciocínio do que você está acostumado a fazer. Por exemplo, quando eu pergunto o dobro de 5, é 2 vezes 5. 2 vezes 5, 10. O dobro de 10 é 2 vezes 10. 2 vezes 10, 20. E o dobro de x é 2 vezes x. Pronto. Você escreveu o dobro de x. 2 vezes x. Não tem dificuldade, pessoal. É só você pensar nessa situação e colocar uma letra no lugar da expressão que você não sabe. Por isso que ela é chamada de incógnita. É um valor desconhecido. Então, demais, umas atividades para não se enrolar nessa disciplina, né? Nesse conteúdo que é muito importante, porque a partir de agora, né, vocês vão ter álgebra aí para o resto da vida de vocês. Então, as letras vão fazer parte aí do dia a dia de vocês. Então, pessoal, valeu.